Queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus, a irmã Néia está sendo bem acompanhada ali com o pastor Gideon, e nós estamos acelerando o estudo com a irmã Néia, para que em dezembro, permitindo Deus, ela venha a ser batizada após a... Não, ela disse que gostaria que fosse aqui, né? Aí nós vamos fazer a entrevista com a Assembleia da Igreja, congregação, né? E vamos conversar com o pastor Walter para saber dele as orientações e de acordo com as orientações do pastor Walter, nós vamos informar a igreja e vamos proceder, né? O desejo da irmã é que seja batizada aqui. E eu acho que é isso que deve prevalecer. Deve prevalecer isso. Mas a irmã tem mostrado um grande interesse, né, irmã Valdomira? Todos nós aqui percebemos o interesse da irmã Néia, a dedicação, e com certeza a irmã será uma bênção para a igreja e para o reino de Deus. Eu observo no irmão Luciano, viu, irmão Luciano? Quando eu olho para a sua Bíblia, eu faço uma análise cheia de folhetos. Você gosta de fazer o trabalho de evangelismo, né? Sempre. Sim. Exato, irmão. Muito bem, irmão. Então, como é que funciona a igreja? A igreja é um corpo. É um corpo que ela tem vários membros e cada membro tem uma função, né? E a função de um membro não é só para ele os resultados. Ele trabalha em função dos demais membros, né? Por exemplo, quando eu uso os dentes para quebrantar os alimentos que eu consumo, ele vai servir para quê? Para aliviar no intestino, e o intestino distribui para o resto do corpo através do sangue. Então, um membro no corpo, ele trabalha em prol da igreja. E a igreja grande é uma igreja em que os membros se preocupam em fazer o melhor para a igreja, né? Isso é uma igreja grande, irmão. E eu observo esse seu desejo na obra evangelística, né? Que Deus continue lhe abençoando, meu irmão, né? Continue assim. Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 7, e nós vamos ler. Eu fiz o estudo baseado nessa Bíblia, é a Bíblia King James. Como nós falamos domingo passado, ela foi traduzida para o inglês no ano 1611, né? É mais antiga do que as nossas Bíblias que nós temos hoje aqui. Então, Gênesis, no capítulo 7, verso do 10 ao 23. A partir do versículo 10 ao versículo 23. E nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz: E aconteceu que, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. E a chuva estava sobre a terra
40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, e a mulher de Noé, e com eles as 3 mulheres dos seus filhos. Eles e todo animal segundo a sua espécie, e todo gado segundo a sua espécie, e toda coisa que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, e cada pássaro de toda espécie, 2, e entraram para Noé na arca, de 2 em 2, de toda a carne em que há o sopro de vida. E aqueles que entraram macho e fêmea de toda a carne, conforme Deus lhe ordenara. E o Senhor fechou a porta por fora. E o dilúvio estava 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes altos que estavam debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima, as águas prevaleceram, e os montes foram cobertos. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves quanto o gado, e os animais, e toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, e todo homem, todos aqueles em cuja narina estava o sopro de vida, e tudo que estava na terra seca morreu. E foi destruído toda a substância viva que estava sobre a face da terra, tanto homem quanto gado, as coisas rastejantes e as aves do céu, e eles foram destruídos da terra. E somente Noé permaneceu vivo, e aqueles que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Oremos. Pai amado, Pai querido, Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Tu és um Deus poderoso, Pai. Nós vimos aqui nessa leitura que o Senhor controla os abismos, controla os céus, controla a natureza. Tudo está debaixo do seu poder, Senhor. Ó amado Deus e poderoso Pai, o Senhor tão grandioso, tão poderoso, onipotente, sabe todas as coisas, está presente nos nossos mais íntimos. Tu és aquele, ó Deus, que se importa conosco. Quão grande é esse mistério, Senhor. Imagina, Senhor, é porque Tu és amor, e Tu nos amou de tal maneira que nós não podemos calcular, medir, pesar esse Teu amor. Ó Senhor, quão grande és Tu, Senhor. Aceite, Pai amado, o culto que a Ti nós prestamos. Ó Deus, porque nós não temos como pagar, Senhor. Nós não temos como ressarcir, Senhor, mas nós dedicamos toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração a Ti, Senhor, ao único Deus e verdadeiro, invisível, mas real. Ó Senhor, agora te peço, Pai, por favor, Deus, abre o entendimento dos meus irmãos, me dê sabedoria para explicar da melhor maneira possível o que nós acabamos de ler, para que ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos sair confiadamente em Ti, Senhor, e que o Senhor promove
todas as coisas para o nosso bem. E que nós possamos viver com essa convicção, Senhor, em qualquer situação. Nós oramos, meu Deus, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, irmãos. Queridos irmãos, esse texto aqui, Gênesis 7, 10 a 23, é a continuidade do nosso estudo. Nós estamos estudando já há algum tempo sobre o projeto de Deus na vida de Noé. E o projeto de Deus na vida de Noé começou quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. A impiedade estava lastrando pelaquele lugar. Nos dias de Noé, a nação, as multidões já estavam corrompidas, né? E estavam muito corrompidas, que o Senhor disse que pesou no coração dele, e Deus disse que ia dar cabo, ia punir a impiedade humana. Nós vemos isso no versículo 6, no capítulo 6. E aí nós vemos ali onde nós estudamos que Deus olhou e achou um homem que achou graça em Deus, que foi Noé. E a Bíblia diz que Noé andou com Deus. E então Deus, em suas teofanias, ele apresenta a Noé e diz: Noé, vou destruir o homem que criei, mas contigo vou fazer uma aliança. E então Deus faz aquela aliança com Noé, e uma aliança sublime, uma aliança de salvação, uma aliança de esperança, uma aliança de vida para Noé, porque Noé era um homem que andava com Deus, assim como Enoque. E então, queridos irmãos, nós vimos que Deus solicitou de Noé que construísse uma arca. E Noé começou a trabalhar. E essa construção, nós vimos que durou 120 anos construindo. E o que Noé fazia enquanto construía? Como nós falamos ali com o irmão Luciano, Noé pregava o Evangelho. Noé anunciava que a destruição estava chegando, que o fim se aproximava. E aí, irmãos, é a mesma mensagem que nós pregamos hoje. Nós estamos anunciando Jesus Cristo como Salvador. E que aqueles que não aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, eles estarão para sempre perdidos, longe do Pai, longe de Deus. Nós vimos isso, meus queridos irmãos, que Noé foi o homem que batalhou para anunciar o Evangelho enquanto ele pregava, enquanto ele construía a arca. E aí nós podemos parar e imaginar, irmãos, como eram os dias de Noé, como eram as atividades de Noé, ali batendo seu martelinho, aquelas pessoas criticando Noé, né? Noé, você é um maluco, você está construindo esse barco aqui, não tem oceano, não tem mar aqui, não tem, que coisa que você está fazendo, não tem cabimento. Mas Noé tinha convicção de que ouviu a voz de Deus, entendeu o projeto de Deus para a vida dele, e ele faz a arca, mesmo recebendo críticas. Irmãos, as críticas que vêm de estranho, elas têm um resultado diferente das críticas
dos de dentro de casa. As críticas dos de dentro de casa parece que tem um peso maior. Parece que tem um potencial, né, diferente das críticas do de lá de fora. E nós percebemos, irmãos, né, isso quando Jó, naquela luta, quando ele batalhou, venceu, né, e ele estava ali se raspando, a sua esposa, aquela que deveria ajudá-lo, a consolá-lo, alegrá-lo, cuidar, ela vem com uma palavra dura e diz: tu ainda temes a Deus? Nesta situação, nós vimos ali, meus queridos irmãos, que no capítulo 1, Jó era um homem rico, dos mais ricos do Oriente. E no final do capítulo 1, vai estar lá bem claro, quando Jó perde tudo, e ele diz, a palavra de Deus diz, em tudo isso, Jó não pecou. Jó era um homem rico, e ele apresentava sacrifícios pelos filhos, e no final das coisas a Bíblia vai dizer que Jó não pecou. No capítulo 2, Jó, ele é um homem pobre, ele é um homem sem saúde, ele é um homem sem amigo. Mas lá no versículo 10, nós vamos ver Deus dizer que Jó também não pecou também. Então nós podemos ver, meus irmãos, nas duas situações, Jó não peca. E nós vamos ver a mulher dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Que palavra dura, né, irmão? Daquela que deveria ser o suporte, daquela que deveria ser o consolo, daquela que deveria ser a ajuda, né? O bálsamo. Houve essa crítica terrível. E nós vemos também, irmãos, que nos dias de Noé, isso também aconteceu. Noé foi criticado pelos amigos, foi criticado pelos parentes, foi criticado por todos os tipos de pessoas, mas Noé não se desanimou. Noé continuou trabalhando. E agora, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 7 e do versículo 10, onde começa dizendo: e aconteceu que depois de 7 dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. Então, meus queridos irmãos, aconteceu o imprevisto para milhões de pessoas, mas para Noé não. Noé sabia que ia acontecer. Noé sabia que no tal dia ia acontecer. E então, Noé entra na arca e Deus fecha a porta da arca por fora. E aqui, queridos irmãos, notem a ideia dessa ação. A ideia dessa ação é: na sua casa só entra quem você quer, não é? Não é isso? Na sua casa só entra quem você convida, não é isso? Na arca de Noé também. Noé estava convidando o povo, e o povo não queria adentrar a arca de Noé. Mas chega um momento que não tem mais convite. E Deus fecha a porta por fora. E agora aquelas pessoas que viu algo acontecer, viu o cataclismo universal, agora eles correm e gritam: Noé, abre a porta. Já não há mais porta para ser aberta. E a ideia disso, irmão, é que no céu a porta está aberta hoje, mas quando fechar, só entra lá no céu quem Deus quer. Essa é a ideia também. Então, queridos irmãos, já falamos das razões pelas quais a arca foi construída. E aí, nós podemos pensar de maneira errada: a arca foi construída para
Deus mandou Noé fazer a arca para punir os pecadores. Não, não foi isso. A arca foi construída para salvar o ser humano, para promover opção de salvação aos que crescem na mensagem de Noé, salvaguardando a justiça de Deus. Porque ninguém pode acusar Deus de ser injusto. Deus deu uma oportunidade, 120 anos para Noé conseguir encher aquela arca de pessoas. Mas só entraram Noé, seus filhos, a esposa de Noé e as esposas dos filhos. Então, meus amados irmãos, não houve homem que cresce na voz de Deus, dita por intermédio de Noé, por não crer, ficaram à mercê do juízo através das águas do dilúvio universal. O dilúvio está escrito em Gênesis do 6 ao 9. Ali, do capítulo 6 ao 9, você vai encontrar o início ao fim da história do dilúvio. É onde encontramos Deus anunciando o juízo divino através da natureza, enviando o dilúvio sobre os homens e todos os animais terrestres. Podemos perceber que Noé viveu em um supercontinente conhecido hoje como Pangeia. Isso indica que as placas tectônicas ou crostas terrestres era uma placa só. Então, amados irmãos, Noé viveu nesse supercontinente, onde só existia uma placa tectônica. Né? A crosta terrestre era uma placa só. Podemos dizer que Noé entrou na arca em um mundo e desceu em outro totalmente diferente. O dilúvio em continentes, ou seja, dividido, né, a Pangeia em continente, ou seja, a África, a América, a Antártida, a Ásia, Europa e Oceania. Então Noé entrou na arca em um mundo e desceu da arca em outro mundo. Mas não era assim, né? Não era assim. Era só um continente. Era só um lugar único, não era dividido. E o clima, irmãos, da Pangeia era um clima maravilhoso. O clima da Pangeia era um clima que eu considero 19 graus o tempo todo. Não chovia. Aí está a razão do povo criticar Noé, porque ninguém tinha visto chover. Né? Era um clima tropical de 19 graus, um lugar agradável demais. Né? Irmãos, lá nos dias de Noé, não existia nem barulho. O barulho que fizeram lá foram os filhos de Canim que inventaram aqueles instrumentos de cordas. Nós vemos isso, irmãos, que no capítulo 2 de Gênesis, versículo 6, abra aí, irmão, veja aí comigo. Era um lugar maravilhoso, irmãos. Verso 6, olha o que é que diz. Mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quem é do interior sabe. Quem já plantou sabe. Que tem chuva que destrói a lavoura. A chuva é tão forte que destrói a lavoura. Isso aqui era uma neblina. Essa neblina regava toda a superfície da terra. E quem já viu a neblina cair, como é suave, né? Não danificava nada a lavoura. A lavoura era protegida pelo Criador. Então a lavoura era regada com uma neblina.
E essa neblina, ela não causa ruídos. É algo tranquilo, é uma brandura. Aqui é a Pangeia. E Deus, irmãos, quando foi falar, né, nós percebemos isso, que esses ruídos que hoje nos atormentam, que às vezes nem podemos dormir, né, lá não existia isso. Veja aí Gênesis 3, verso 8, quando Deus vai falar com Adão, olha o que acontece. E eles ouviram a voz de Deus, andando pelo jardim, no frescor do dia. Vendo? Uma linguagem suave, né, irmãos? Que na verdade aqui, Deus está falando, mas não é literal aqui. É como se fosse um ruído agradável, e eles perceberam, olha, é Deus que está falando. E o que eles fazem? Eles se escondem. Então, amados irmãos, os dias, né, que nós vivemos hoje são dias, meus irmãos, que nós merecemos mesmo, né, pelos nossos pecados. Mas naqueles dias era agradável demais. Né? Então, amados irmãos, Deus fez chover 40 dias e 40 noites. Né? Nós vemos isso no versículo 17 do texto que nós lemos, onde diz: e o dilúvio estava 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e ela foi elevada sobre a terra. As águas prevaleceram 152 dias. Depois que as águas levantaram a arca, as águas prevaleceram, caindo 152 dias. No verso 24 nós vamos ver isso. Né? Mas de onde surgiu, né, irmãos? É uma pergunta aqui, de onde surgiu tanta água para cobrir a superfície da terra, né? Superfície, ela é uma palavra conjugada, super e face, né? Então, a superextensão da terra, né? De onde veio tanta água para cobrir a superfície da terra, a extensão da terra, a super terra? Não ficamos pensando isso, irmãos? E aí nós voltamos, viu, irmão Luciano, àquela questão, porque o mundo quer nos surpreender com perguntas para nos desmoralizar. E uma é essa: vem cá, se o dilúvio foi universal, de onde veio tanta água? Aí o irmão vai dizer, ou vai responder, e de repente ele vai dizer: e para onde a água foi? Como é que você vai responder? É, irmão? E aí é a questão. Em uma leitura, irmãos, em uma leitura atenta da Bíblia, ou buscando o significado das palavras, como já falamos, encontramos as respostas com facilidade. Está aqui no texto, queridos irmãos. Só basta a gente ler, né, com suporte, procurando entender o que é que aquela palavra significa, que nós vamos encontrar. Veja o verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo, ó uma pista aí, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas. Então, amados irmãos, se você tem como pesquisar esse versículo em outras versões bíblicas, você vai encontrar profundidades, você vai encontrar foram rompidas, foram arrebentadas, né? As janelas com portas, né? Então você vai encontrar no mesmo versículo essas palavras: abismo, que dá a ideia de quê? De algo profundo. Você vai encontrar palavras profundidades,
já explicando. Vai encontrar a palavra foram rompidas, né? Foram arrebentadas. Isso está indicando o quê, irmãos? Que foram arrebentadas as portas dos abismos que continha as águas. As janelas dos céus foram abertas. Nós sabemos que no céu não tem janela, mas é a linguagem do escritor hebreu. Isso aqui não é problema, porque hoje chuva é coisa comum, e a chuva cai. Mas o difícil é nós entendermos, né, os abismos, né, as profundezas, as comportas que foram arrebentadas. Isso é um pouco mais difícil, né? E aí, meus irmãos, nós vemos aqui do céu, a janela do céu se for aberta, enchendo ou cobrindo a terra seca, trazendo o quê? Juízo sobre toda a impiedade nos dias de Noé. Como nós vemos lá em Mateus 24:37, que diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do fim do mundo. Né? Uma vez que já estudamos os modos operantes de Deus, ou seja, Ele é normativo. Isso indica que Deus age da mesma forma quanto ao pecado. Portanto, não peque. Então, irmãos, eu fiz esse parênteses aqui, mas a resposta, quando alguém nos perguntar onde estão as águas e para onde foram as águas, está aqui no versículo 11. As águas do dilúvio vieram de cima do céu, ou seja, do céu, e debaixo, ou seja, das profundezas da terra. Aí o que você vai encontrar nas pesquisas? A revista Galileu publicou em 2014 uma descoberta de um vasto reservatório de água a 16 quilômetros na profundidade da terra, suficiente para encher os 7 oceanos da terra 3 vezes. Olha para aí, muita água, né? Então, meus irmãos, você pode colocar isso lá no Google e você vai encontrar ali na revista Galileu que o cientista encontrou uma quantidade enorme de água nas profundezas, que dá para cobrir a terra 3 vezes. Isso indica cientificamente que a Bíblia tem razão quando afirma que os abismos e as janelas dos céus foram abertas. Quem abriu? Quem abriu? Deus. Deus abriu. Então, meus queridos irmãos, Deus abriu, né, as portas dos abismos e as águas explodiram e as águas prevaleceram, né, sobre a terra. E aí, meus irmãos, nós já começamos a entender a divisão dos continentes. Porque as águas subiram dos abismos e começou a fazer pressão em quê? Sobre quê? Sobre as placas tectônicas, sobre a crosta terrestre. Então, essas águas, Deus abriu esses abismos. Isso está em Gênesis 7, verso 11. Mas nós vamos ver, meu Deus, que Deus que abre as portas dos abismos é o mesmo Deus que fecha as portas dos abismos. Olha aí, meu irmão e irmã, Gênesis 8, verso 5, verso 1 ao 5, onde vai dizer, Gênesis 8, de 1 ao 5. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, e de todo gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. As águas se diminuíram. Também
as fontes dos abismos e as janelas dos céus foram o quê? Fechadas. Lá no verso 7 e 11, nós vemos que Deus abriu, agora Deus está fechando as portas dos abismos e as janelas do céu. E a chuva do céu foi o quê? Contida. Foi contida. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente. E após o fim de 150 dias, as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Verso 5. E as águas diminuíram continuadamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. Que maravilha, irmão. Então aí está as respostas que você deve dar àqueles que lhe perguntar: onde estão as águas que cobriram a terra? Elas estão no mesmo lugar de onde saíram. Isso explica, as águas estão hoje. Aí temos as palavras. Nas versões, cerraram. Aqui diz que Deus fechou, mas na sua versão pode estar cerraram, deteve, fecharam, escoaram, diminuíram, minguaram, baixaram, retraíram. Todas essas palavras estão indicando que as águas estão voltando para o seu lugar de origem. Né, irmãos? Então, a Bíblia, irmão, é um livro histórico que conta a história minha e sua. E não só isso, ela conta a história da humanidade, conta a história da natureza. A Bíblia é um livro excelentíssimo, científico. É um livro que é o mais lido, mas infelizmente é o menos compreendido. Poucas pessoas compreendem. Então, meus queridos irmãos, essas palavras indicam que as águas foram retraídas, ou seja, elas voltaram aos seus lugares de origem. As águas foram enviadas por Deus de cima, ou do céu, ou de debaixo, ou seja, dos abismos. Nós vemos isso no versículo 18 e 20 do capítulo 8. Vamos ler novamente? 18 e 20. E Noé foi adiante de seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. É do capítulo 7, irmão. Ou seja, o abismo, as águas prevaleceram excessivamente acima dos montes por 7 metros. E o dilúvio esteve 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca e ela foi elevada sobre a terra. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra, e a arca estava sobre a face das águas por 7 metros. Na sua Bíblia aí tem 15 côvados. E nós já vimos que um côvado é do cotovelo ao dedo mindinho, né? Que dá 48. Então 15 dividido por 2 vai dar o quê? 7 metros praticamente. Então, as águas, irmãos e irmãs, ficaram acima dos montes mais altos da terra, 7 metros. E aí nós achamos, será que é pouco 7 metros? É muito pouco, não. Olha o Everest, 2.000 e tantos, né? 9.000, quase 10.000 metros de altura. E as águas do dilúvio ficou 7 metros acima do Everest. Deus é poderoso. Irmãos, nós temos um monte aqui na Bahia. Ele não é tão alto quanto o Everest. Quem conhece aqui o Morro do Painácio? Conhece, irmão Walter? Fica na Chapada Diamantina.
Esse morro, ele tem 1.120 metros de altura, além do nível do mar. O Morro do Painás, na Chapada da Diamantina, fica no município de Palmeiras. E o interessante, irmãos, é que nesse morro aqui da Bahia foram encontradas evidências de que ele foi coberto pelas águas do dilúvio. Lá no Morro do Painás. Encontraram, irmãos, conchas fossilizadas lá no Morro do Painás. Mas não só é no Morro do Painás. Nos maiores montes são encontrados cardumes de peixes fossilizados. São encontrados peixes fossilizados com o peixe no intestino do outro. Foram encontrados peixes fossilizados ainda mastigando outro peixe. E aí nós precisamos saber como é que o processo de fossilização acontece. Irmãos, para um fóssil acontecer, ele precisa de ser submetido a uma pressão muito grande, mas com ele vivo. Porque um fóssil, quando ele morre, ele não vai ser fossilizado. Ele vai apodrecer e não vai virar pó. Mas quando ele está vivo, a pressão sobre aquele ser, aquele corpo vivo, imprime ali as areias, os pós, e aí ele começa a não ser carne, ele começa a ter uma mistura de pó e carne, e essa composição transforma-se em pedra. É assim que o fóssil acontece. Então, quando o dilúvio aconteceu, cardumes inteiros foram soterrados. Por isso nós encontramos esses fósseis. Porque eles foram soterrados o quê? Vivos. E o que é isso, irmão? É evidência do dilúvio. São evidências do dilúvio. No Morro do Painás, que tem 1.120 metros de altura, foram encontradas conchas fossilizadas. É evidência do dilúvio. Aquele peixe que engoliu outro peixe e estava no bem bom, de repente caiu uma montanha em cima dele e ele foi suprimido ali e ele virou um fóssil. E dentro do intestino dele, outro peixe também foi fossilizado. E que coisa interessante. Então, irmão, a ciência verdadeira, ela vai dar indicações por todos os lugares que o dilúvio foi global. Não tem como negar. Se houvesse como negar, eles já tinham levantado essa tese. Mas não tem. Irmãos, aqui no sítio da igreja IBB, nós cavamos lá, a liderança cavou, aprovou e cavou, uma piscina. E nós encontramos lá uma faixa de terra de mais ou menos 2 metros de espessura. Preta, preta, preta. Então eu peguei aquela terra que os irmãos, quando vão lá, alguns aproveitam e trazem um pouquinho, dizendo que é terra vegetal, para plantar, né? Aí eu peguei essa terra, irmão, e botei um pouquinho de água e fez uma lama igual que um mangue. Um mangue. E lá é cheio de mico, de pequenos crustáceos. E o que é que isso indica? Ali, onde é o sítio da IBB hoje, foi um mangue. E está lá essa placa, de 2 metros. Nós cavamos a piscina lá, que ainda não foi feita, eu acho. E tem 2 metros de uma terra preta, preta, preta. E as pessoas trazem achando que é vegetal, mas ali eu olhava assim e me admirava. A evidência do dilúvio. Aqui foi mangue. E é um dos lugares mais altos ali. Então, irmãos, não há como a ciência negar. Não há como a ciência negar. Os grandes animais morreram. Como nós já falamos. Por isso, os grandes animais que não foram de encontro a Noé morreram afogados pelas águas do dilúvio. Todo aquele, é uma aplicação aqui que nós fazemos, irmãos. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de maneira alguma lançarei fora. João 6,37. A questão está em o Pai dar ao Filho. E os que o Pai deu ao Filho, estes vão a Jesus.
são conduzidos pelo Espírito Santo, assim como aqueles animais foram conduzidos até Noé para entrarem na arca. Irmão? Noé não tinha condição de capturar aqueles animais, não. Mas todos os animais foram conduzidos por Deus até Noé. E isso foi um milagre, irmão. Um dos milagres de Deus. Porque na arca houveram muitos milagres. Então, queridos irmãos, os animais que foram até Noé foram os que Deus enviou a Noé. E aqueles que vão a Cristo, que é a analogia, são aqueles que Deus deu a Cristo. Estes vão vir. Então, meus queridos irmãos, nós agora vemos que a arca se elevou e isso aqui é por demais interessante, irmãos. Por demais interessante. Noé está num barco, irmãos, imagine comigo. Noé está num barco sem volante, sem leme, sem freio, sem direção, confiado somente na promessa de Deus. Muitos tentaram desacreditar ele. Você é louco. Você está construindo uma aqui? E agora, irmãos, pense, se coloque no lugar de Noé, no meio do oceano, confiado em Deus. Confiado em Deus. Sabemos que Noé entrou na arca quando tinha 600 anos, né? Logo, Noé entrou na arca em janeiro, né? Ele desceu um ano depois, em fevereiro. E aí, meus irmãos, nós vamos ver aqui algo que eu fiquei assim muito feliz, porque Noé, naquela arca ali, ele confiou em Deus, demonstrando para nós que se o nosso pai ou a nossa mãe nos abandonar, Deus nunca virá nos abandonar. Aí eu peguei, irmão, notei aqui o Salmo 27, que diz assim: buscai a minha presença. Buscai, Senhor, busquei a tua presença. Não esconda de mim o teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda. Eu estou lendo aqui, irmãos, imaginando as orações de Noé naquela imensidão de água, sozinho, sem freio, sem leme, no meio do oceano. E Deus já tinha destruído a humanidade, tudo já tinha perecido, animais tinham morrido, homens e mulheres tinham morrido, e agora só Noé e sua família, no meio do nada, no oceano, águas por todos os lados. E aí, eu imagino aqui Noé orando: buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo. Imagina aí Noé lá no meio do mar. Tu que tens sido a minha ajuda. Era Deus que estava segurando ali. Era Deus que estava ali protegendo Noé e os animais. Tu tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Se o meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me guardará. Né, irmãos? É essa, irmão, a esperança que nós devemos ter. É essa, meus irmãos, a convicção que devemos ter. Imagine, irmãos, Noé, a família, no meio do mar, das águas infinitas, confiando na palavra do Senhor. Só há um ser que pode confiar, né? E esse ser é Deus. Por que, irmãos, nós devemos confiar em Deus?
Esse é um atributo que nós vamos estudar amanhã. Malaquias 6, verso 3, verso 6. Veja aí, irmão. Malaquias, lá no final, antes de Mateus, viu? 3. Malaquias 3, verso 6. Anote esse texto, irmão. Que diz: olha, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Em outras versões está: não sois destruídos. Então, amados irmãos, onde diz que Ele é imutável, as pessoas mudam, mas Deus não muda. Deus é imutável. Se Deus diz que vai te abençoar, irmão, Ele vai te abençoar. Se Ele diz que Ele vai te amaldiçoar, irmão, Ele vai amaldiçoar. Deus não fala duas coisas, Ele fala uma coisa, e o que Ele fala acontece. É por isso que nós devemos ter muito cuidado, queridos irmãos. Outra coisa, irmãos, que nós devemos nos atentar, irmãos. Deus tem um ditado, né? Os irmãos conhecem, que oficina vazia é o quê? É o quê? Casa vazia é o quê? Oficina do diabo. Preste atenção, irmãos. Quando Noé foi solicitado por Deus para fazer a arca, 120 anos, inclusive eu vim conversando com o irmão, nós não vimos registro de pecado pela parte de Noé. Noé faz a arca, adentra a arca e passa 11 meses dentro da arca. E Noé não tem registro que Noé pecou ali dentro da arca. Noé sai da arca, meus queridos irmãos, e Noé faz um dos maiores sacrifícios a Deus. A Bíblia diz que ele fez sacrifício de todos os animais ali. E não foram poucos animais. Lembra que ele levou 7 casais de animal limpo? Então, daqueles 7 casais, ele de cada nação, ele sacrificou um. Ele sacrificou de todos os animais. Foi um sacrifício enorme. E diz a Bíblia que isso foi agradável a Deus. E Noé não pecou. Então, quando Noé está trabalhando, ele não peca. Mas quando ele não está trabalhando, a Bíblia vai dizer que ele fez o quê? Ele plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha. E a vinha produz o quê? Vinho. E vinho faz o quê com a gente? Tira nosso equilíbrio. E aí, só no fato de dizer que Noé plantou uma vinha, Deus está sendo ali, usando eufemismo. Noé pecou. Quando Noé agora não está, quando Noé não está trabalhando, fazendo o que Deus pediu, quando agora ele concluiu o ministério de Noé, que ele concluiu todas as coisas, e a Bíblia diz que não pecou, e agora que ele está aqui já na hora de subir para a glória, aí Noé peca. Porque ele plantou aquela vinha. E nós sabemos, irmãos, que Noé pecou, porque a Bíblia diz que não há um homem que não peque sobre a terra. Então, esse homem fez isso, e isso não agradou ao Pai. Então, irmãos, nosso pequeno tempo que temos, Deus ordena a Noé e a família que saiam da arca depois de 9 meses. Capítulo 8, verso 5, verso 15 ao 19. É notável, irmão, a fé de Noé. É notável, é notória a fé daquele homem. Construir um mega navio, no meio do seco. Fé exemplar para a gente. Oi? Essa questão, irmã, é uma questão assim que a gente pode fazer uma análise para trazer uma resposta melhor. Sabe por quê? Porque os filhos de Noé, eles se dividiram.
O compromisso de Deus ali era com a preservação da nação. E aí nós vemos que surgiu a Índia, surgiu outros continentes, né? Então, Noé, ele e foram salvos do dilúvio. O compromisso de Deus foi salvar eles do dilúvio. E agora, no capítulo 8, que é o próximo estudo que nós vamos fazer, Deus agora vai fazer um compromisso com toda a nação, com todo ser vivo. E ele vai botar agora, irmã, o arco, né? Aquele arco-íris, que nas versões tem arco-íris, tem arco, né? E como um sinal de que ele jamais vai destruir a terra. Então, no próximo estudo eu vou me preocupar com essa questão, que na verdade é a sequência do estudo, né? A salvação deles. A salvação deles. Dele e dos filhos. Todo mundo. Sim, meu. Aí chegou bem com a força de mão. Depois o irmão chegou lá pelo sol. Sim. Quando eles fizeram, ele amaldiçoou tudo. Sim, sim. Isso faz parte do outro estudo. Mas eu vou adiantar para a irmã. O compromisso ali é com as nações, irmãs. Né? O compromisso de Deus é com as nações. Nós vamos ver que Noé está lá na galeria da fé, em Hebreus 11. E ali, o Cã, a Bíblia não desprezou eles, mas não aquelas pessoas, a descendência deles. E nós vamos ver, né, que até em Apocalipse vamos falar disso, que Deus não rejeitou nação nenhuma. A salvação é de Deus e Ele dá a quem Ele quer. E nós temos aqui estudos que provam que Sem, Cã, Jafé, todos eles estão na linhagem, no nível, na linha de salvação. Né? Então nós vamos ver isso para frente. Eu vou me dedicar a esse assunto para a senhora. Certo? Pode falar. Isso. Quando ele se levantou, aí ele falou com ele, aí ele amaldiçoou, mas amaldiçoou mesmo. Sim, sim. Mas ali o filho, mas a geração de Cã, né, eles não estão amaldiçoados de perder salvação. Não existe, toda a humanidade, né, o precedente para ser salvo não é outra coisa além da fé. É a fé. Né? Mas quem está na galeria da fé são Noé. Então, irmãos, é notável a fé de Noé, a obediência de Noé, o sacrifício de Noé. Ele faz um grande sacrifício a Deus, Gênesis 8:20. E Deus faz mais uma aliança com as nações e com todos os seres viventes. Mas desta vez é uma aliança incondicional. Veja aí verso 21 e verso 22 do capítulo 8, que diz: E o Senhor cheirou o aroma doce. E o Senhor cheirou o aroma doce. E o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Enquanto a terra durar, permanecerá tempo de semeadura, de colheita, de frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E nós vemos isso cumprindo? Está se cumprindo? Está, irmãos. Não haverá mais dilúvio sobre a terra. Né? Não vai faltar dia de chuva, nem dia de sol. Deus, quando vem uma chuva muito forte,
o arco de Deus, o arco-íris está lá, e Deus vê, e Deus lembra da aliança. E aí, meus irmãos, é a aliança com as nações. E Deus conclui: não vou fazer mais isso porque não há jeito para o homem. Não há esperança para o homem. É necessário um Salvador para o homem. Porque a imaginação do homem, o coração do homem é inclinado para o pecado, como nós vimos em Romanos 8, versículos 6 e 7 e 8. Então, irmãos, nós precisamos de um Redentor, de um Salvador. Ele é quem pode nos salvar. E assim é, irmão. Não falta verão, não falta inverno, nem uma das estações do ano. Deus cumpre a promessa, pelo que agradecemos a Deus, Criador dos céus e da terra. Então, meus amados irmãos, hoje não haverá mais dilúvio. Não haverá mais, porque Deus é fiel, Ele é imutável. Né? E assim como foi nos dias de Noé, que o homem era salvo pela fé, é também nos dias de hoje, o homem é salvo pela fé. Mas agora nós temos um substituto, que é Jesus Cristo. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra que nos ajuda, que nos ensina, que nos instrui. Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós que estamos aqui, porque nós precisamos, ó Deus, estarmos unidos, reunidos e unidos, em união e comunhão, para que sua igreja venha prosperar, venha crescer. Ó Deus querido, ser com os jovens, com os adultos, com as criancinhas, com nossa irmã Maiara, ó Deus. Ó Pai, ajuda a tua filha. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Amém. Estava conversando com uma reunião com o pastor Walter, e ele me falou uma coisa importante. Ele diz assim que o jovem, ele não vai para a igreja por causa do pregador, ele não vai para a igreja por causa da mensagem, ele vai para a igreja por causa de jovem. Jovem gosta de estar onde jovem está. E meu filho é uma evidência. Ele foi para lá, para Sião, uma classe cheia de jovens, e aí para vir para cá está sendo uma luta. Mas ele disse que vem na próxima semana, à noite. Né? Então nós agradecemos, vamos orar. Viu, irmã Neia? A irmã não perdeu nada. Sabe por quê? Porque a minha irmã pode ver esse vídeo, a lição que nós damos aqui, e a irmã vai encaixar no estudo da semana passada. Né? Então, quando a irmã vê o estudo, a irmã vai se sentir abençoada também. 2 vezes, com o pastor Gedeon, no estudo lá de catecúmenos, e vendo também o nosso estudo aqui. Então, amados irmãos, vamos concluir esse estudo com oração. E eu vou pedir ao irmão Luciano que agradeça a Deus pelo estudo, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Irmão.